primeiro caminho de Friburgo, subia a serra e do alto da serra descia pelo Cônego, saía no Cônego, vinha até ali onde é hoje o Paissandu, virava à direita, Lenrô, onde é hoje o Lenrô, e ali virava à esquerda, mas vinha no zigue-zague, porque toda aquela margem direita da atual Alberto Braun, tudo isso aqui, tudo isso era cheio de curvas do Rio Bengala. E o Rio Bengala sempre com as enchentes e as vazantes, então o terreno era pantanoso aqui no fundo. E do lado de lá era o morro. E ele marcou a rua pegando uma parte desse terreno plano e outra parte do rio. Ali o morro vinha até na rua. Se você pega a calçada do lado de lá da Alberto Braun, vê que ela é mais alta do que o lado esquerdo. Por causa disso, que a beirada dos morros vinham ali. Aquilo chamava o caminho da corte. Era o caminho que passavam as tropas de café que vinham de Cantagalo, né? E na descida da serra, descia por onde passou depois a estrada de ferro. Não sei se você pegou o trem naquela ocasião, não, né? Descia mais ou menos ali. E o terreno ali pegava a encosta daquele Caledônia que desce, aquilo ali era um terreno muito difícil e tinha lugares em que era chamado sorvedouro de mulas, porque de vez em quando uma mula descia ali com carga e tudo e ia lá para baixo. E esse caminho foi o primeiro caminho de importância que o Bazé conseguiu nos 1830, 30 e poucos por aí. Ele viu que precisava um caminho novo por causa das deficiências do caminho velho. Então, do Valério, ele subiu pela margem oposta do Rio das Cachoeiras, que é aquele rio que desce e que passa por cachoeiras. Hoje chama Rio Cachoeira, né? Naquele tempo era Rio das Cachoeiras. E então a estrada foi mudada para a margem esquerda do riozinho, daquele córrego, que é mais ou menos o que é hoje o caminho atual. Portanto, já foi feito uma ideia muito para frente, né, que subia muito mais suave, então o caminho ficou um pouco mais longo, mas muito mais suave. E saía lá em cima, ali mais ou menos onde é o Teodoro de Oliveira. Aí voltava, ia para o Cônego. Mas então o Bazé resolveu e mandou fazer as sondagens e passou o caminho para a margem direita do Rio Santo Antônio, ali onde hoje desce a estrada. Estrada de ferro. Descia a estrada de ferro e desce hoje a estrada de rodagem. Então Friburgo tinha um sistema educacional muito bom, que chamava gente de todo, inclusive o Anchieta de todo o país vinha estudar, né, do jesuíta. Então, primeiro foi a estrada de ferro, que trouxe então mais gente e tudo. Havia doenças no Rio que chegava no verão, o pessoal vinha para Friburgo, já de trem, né? Rui Barbosa, por exemplo, com a família, ele vinha em novembro mais ou menos e ficava até maio. Sabe, eles tinham casa aí e ficavam até maio evitando as doenças lá no Rio. Bom, primeiro a estrada de ferro. Depois a instalação das fábricas. A fábrica Ipu, a fábrica de rendas, em 1911. E aí veio a luz elétrica. O Júlio Zarpe, que era da fábrica de renda, mais os sócios, conseguiram então a companhia de eletricidade. E para isso houve uma data muito marcante, que foi um 12 de maio de 1911, que a cidade era iluminada com lampiões. Em noites de lua cheia, não acendiam os lampiões. Você vai ver que a cidade era pouco habitada, então a lua iluminava tudo. Então, tinha gente que não queria luz, houve briga, não sei o quê.
Então o povo quebrou os lampiões, chama-se a noite do quebra-lampião, porque quebraram os lampiões para colocar a luz elétrica, 911. Então, essa segunda fase, primeiro o trem, depois as fábricas, que foi a fábrica de Ipu, fábrica de rendas, a Filó já veio em 1925 e a Raga em 37, eu acho, 37. Aí houve uma explosão de progresso porque precisava dos operários, né? Então construíram o Cordoeira, por exemplo, a olaria passou a ser construída em função dos operários das fábricas. Então, educação, o trem e as fábricas. A partir daí, ficou uma cidade com muito operário, que o pessoal vinha até da roça para se empregar aqui, né? Eu acho que foram esses fatores. Foi a chegada do trem, a chegada das fábricas e a partir daí houve realmente um progresso, entre aspas, né? Quando os suíços chegaram aqui, você vai convir que foram fazendas compradas por Dom João VI. É evidente que essas fazendas, inclusive o Chateau, a fazenda do Morro Queimado, a fazenda de São José, a fazenda do Córrego Dantas, é claro, Cônego já tinha habitantes portugueses ou brasileiros e os escravos. Muita gente pensa que o suíço chega, o alemão chega, não vai ter escravo. Tiveram escravos, sim. Inclusive o padre. O padre que veio tinha escravos. Ele, o padre, tem escravos, o médico também. E aí aconteceu uma coisa interessante. Dom João queria uma cultura europeia, né? Queria assim, né? Mas os suíços e os alemães se aculturaram. Você vê gastronomia, por exemplo, nós não herdamos nada deles. Atualmente é que se faz esses festivais e faz fondue, não sei mais o quê, mas naquela época não. A arquitetura também fizeram igual ao que havia aí. Era pau a pique, era, sabe? Quer dizer, na arquitetura aculturaram, na gastronomia se aculturaram também. Inclusive você vê suíços chegando e após a chegada, imediatamente após, aportuguesando nomes. Logo que eles chegaram. O Barão de Nova Friburgo chegou no Brasil menino e órfão. Veio ele com um irmão. Ele aqui, no Rio de Janeiro, ele vivia de favor na casa de um comerciante que gostava dele porque ele era trabalhador e muito interessado. Então ele trabalhava a troca de comida lá nesse armazém. Então que ele começou a comerciar. E ele começou com o comércio de café. Daí veio para essa região, porque é de onde ia o café, o melhor café da época, que ia para o Rio de Janeiro. Ele ia, descia em mulas até Itaboraí, lá em Itaboraí passava por uma canoa grande, essa canoa descia o resto do rio, o Rio Cachoeira de Macacu, e ia até o porto do Rio de Janeiro. Então, aí era vendido, embarcava nos navios e era exportado. E ele começou a comerciar com café e começou a ganhar dinheiro. Depois entrou no ramo de escravos também. Ele também vendia escravos. E formou uma fortuna que, no fim do reinado, era considerada uma das maiores fortunas do Brasil. Tinham várias fazendas lá para Cantagalo, para aquela região,
aqui em Friburgo, Parque São Clemente, fazer um Parque São Clemente para morar. Imaginou uma beleza daquela? O pavilhão de caça, que chamavam pavilhão de caça, o sanatório naval, que não foi importado, quer dizer, aquela grade da entrada, naquela varanda lá em cima e as escadas, aquilo foi importado da Inglaterra. E ali morava um deles. As chaves de progresso foram essas: trem, indústrias, educação, também foi muito importante, porque o Anchieta e o colégio, que depois chamou o Colégio Friso, que vinha gente de toda parte, e tinha o Colégio Brown também. Então, essas três coisas eu acho que fizeram coisa. Na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu foi que os prisioneiros alemães que vieram acampar, fizeram acampamentos para eles aqui no sanatório naval. E daí, acabada a guerra, saíram pessoas para trabalhar na fábrica, saíram alemães para trabalhar nas fábricas. Então houve um movimento grande contra os alemães, contra italianos também, mas italianos, o prefeito era descendente de italiano, conseguiu mais ou menos. Os alemães foram bem perseguidos, sobretudo os da fábrica Ipu, que eram a favor de Hitler. Inclusive, em 1935, houve uma festa na Sociedade Esportiva em homenagem ao aniversário de Hitler. Entendeu? Porque tinha a escola, a sociedade é o único clube antigo que está até hoje, ela é de 1921. Ela foi fundada como escola alemã, ali onde é a igreja de São Bento hoje. E aí depois fizeram, aí isso já na década do final da década, em 1935 eles inauguraram a sociedade esportiva. Ao mesmo tempo, em 1935 também, foi posto abaixo a estação, que era em estilo chalé, que o conde tinha feito, e construíram o prédio da atual prefeitura, 1935. Então, a guerra provocou muito alemães, sobretudo os alemães, que os italianos, o prefeito mais ou menos conseguiu conciliar. Embora houvesse filhos de alemães servindo a FAB, a nossa Força Aérea, entendeu? Mas do pessoal da fábrica Ipu, que era favorável a Hitler, é que sofreu mais. Porque até 1916, o presidente da Câmara executava, era o poder da Câmara de executivo e legislativo. A partir de 1916 é que foi nomeado o primeiro prefeito, que era um promotor. Depois, então, começaram as eleições. E eleições bravas. Não vai pensar você que... não, eram bravas mesmo. O negócio era disputado, assim, acirradamente. O que não acontece hoje. Quer dizer, hoje acontece, mas com muito mais calma, né? Naquela época, não. Naquela época, eles brigavam mesmo. Eram geralmente duas facções e o pessoal trancava ali, sabe? Lumiar, São Pedro, sabe? Lumiar de São Pedro. Lumiar era bem Galdino do Vale, que a família
Eringer de São Pedro, que era contra ele, de repente ficou a favor. Era muito acirrada a eleição. Não era quer dizer, hoje tem aquelas boatos, tem aquelas porcarias que você vê, né? Que político não tem jeito. Mas naquela época não estavam mesmo. O negócio não era brincadeira. A banda de música mais antiga do estado do Rio é a Euterpe Friburguense. Ela é de 1863, a Campesina de 1870. Tudo por causa de política, quer dizer, a Campesina foi fundada, engraçado, pelo pessoal do Partido Republicano. Euterpe era da nobreza, entendeu? Mas Euterpe é a mais antiga. E hoje, engraçado que hoje eu acho assim, que a Campesina é mais elitizada do que a Euterpe. Mas havia mais bandas de música. Havia Estrela de não sei das quantas, eles faziam disputas, havia sempre uma rivalidade, que eu acho que existe hoje praticamente subida, mas já houve uma rivalidade muito grande entre as bandas de música. Mas o cinema era a distração. A gente ia para o cinema sem saber nem que filme passava. Entendeu? Porque era o que se tinha para fazer à noite. E teatro na época? Não, o Teatro Dona Eugênia foi fundado como teatro. Foi em 1895, estou certa? 1895. Ele recebeu companhias de fora, coisa. E depois eu tenho impressão, e no final da praça tinha o Cinema Leal, em estilo mourisco, imagina você. Bem onde hoje é a rodoviária urbana, era o Cinema Leal. Depois, acabou o Cinema Leal na praça, nós tínhamos. Ele passou para o Teatro Dona Eugênia, alugou lá, e tinha o Cinema Odeon, mas isso na década de 10, na década de 10, porque primeiro foi o cinematógrafo. No Leal tinha uma pianista acompanhando o cinema mudo. O Eldorado, que foi o apogeu do cinema, da sala de cinema em Friburgo, é de início da década de 40. Aí o Eldorado eram 6 cinemas. O Lumière tinha, o Cônego, a Olaria, Conselheira. Aqui na cidade tinha uns 3 ou 4. Friburgo teve bonde, você sabe. Bonde puxado a burro. Ele fez esse bonde ligando a fazenda do Cônego, que era dele. A fazenda do Cônego era enorme. Pegava toda aquela região ali do Cônego, tinha cerca de 1000 alqueires. Era uma coisa fantástica. Ele fez a linha de bonde que vinha do Cônego e ia até a Rua do Arco. Ali, ele chamava Rua do Arco porque ali ele construiu uma casa e nesta casa tinha uma abertura para o bondinho ficar embaixo. Então tinha coisa do lado e coisa em cima. E ali o bondinho ficava parado ali, que esse bonde se destinava a levar lá para a fazenda coisas que vinham do Rio de Janeiro e traziam para a estação da Estrada de Ferro produtos da fazenda do Cônego. Isso foi a primeira linha de bonde. Depois surgiu, ele fez uma derivação dessa linha ali no Paissandu, passava ali por, como é o nome dessa rua? Continuando a praça, né? Quando você vem do Cônego, continuando a praça, tem aquela rua ali. Ela saía naquela ponte que existe lá em frente àquela vila, que eu não me lembro o nome, e ali ia até a margem do Rio Bengala, ali nos fundos da residência dele. A residência dele aqui no centro era a antiga prefeitura, né?
Aquilo ia até o rio. Então ali ele construiu uma ponte e o bonde vinha por ali, passava por aquela ponte e chegava até os fundos da casa. Depois ele fez uma outra derivação, que foi essa que ia até ali em frente à fábrica de renda, mais ou menos em frente ao portão do Country Club, e ali subia e ia até o Sanatório Naval. E eu aqui talvez seja o último dos friburguenses vivos que andou naquele bondinho. Um dia, num passeio, peguei o bondinho na Rua do Arco, fui até o sanatório, passeamos por lá e depois voltei para a Rua do Arco. Bons tempos. Uma dessas pessoas que tinha uma chácara localizada na região hoje onde é a Chácara do Paraíso, que ela se chamava Paraíso. E eu tenho a impressão que esse nome Chácara do Paraíso é originário no nome dela. Que ela depois vendeu isso, mais tarde ela vendeu, e aquilo devia ser conhecido como a Chácara do Paraíso, que era no caminho para o Amparo. No caminho para o Amparo e também no caminho para Cantagalo. Porque o primeiro caminho de Cantagalo, desde o anterior à chegada dos suíços, eles vinham, né, passavam pelo Alto da Serra, descia pelo Cônego, atravessavam a ponte da Rua Lenro, desciam em zigue-zague aí a Rua Alberto Browne, atravessavam a praça. Quando já tinha a vila ali na praça, era chamada Rua Direita. Então eles passavam por ali, até lá no fim da praça, viravam à esquerda, passavam na rua, na ponte, hoje é Ponte do Suspiro, né? E naquele tempo era chamada Ponte do Chateau, porque era o caminho que levava ao Chateau. Né? Ali ele seguia pela General Osório, a General Osório não era retificada, e ia até Duas Pedras. Em Duas Pedras já teve um porto no Rio. O nosso Rio Bengala já teve um porto, que era chamado Porto do Dutra, porque o Dutra era um cidadão que tinha uma chácara ali na margem do rio. O rio era muito mais volumoso, muito mais largo. E eu acredito que esse nome Porto do Dutra foi dado porque o caminho de Cantagalo atravessava ali, a Val, atravessava pelo rio e ia descendo lá pelo Catete e ia embora. E como talvez em dias que chovesse, que o nível do rio estivesse mais alto, uma pessoa para atravessar em cima de um cavalo devia molhar as botas do passageiro. Então quem não quisesse molhar as botas, então pedia uma canoa lá do Dutra e o Dutra devia cobrar algum vintém, alguma coisa, né, pela travessia, então por isso ficou conhecido como o Porto do Dutra. Então ele logo que juntava com o Cônego com Santo Antônio, dali ele via em zigue-zague por aí abaixo, ia até Conselheiro Paulino em zigue-zague. Lá da fábrica Água até Conselheiro, eu peguei o Rio Bengala cheio de voltas. Foi retificado na época do César Genli, na ocasião que ele conseguiu uma draga com DNOS, Departamento Nacional, não me lembro. Então conseguiu uma draga, eles mandaram uma draga para aqui, então foi feita a retificação do rio. As margens era tudo pântano. Tanto que quando o Bazé quis mudar o caminho para Cantagalo, porque tinha que fazer uma ponte lá no Porto do Dutra, e ficava cara. Então uma pessoa que foi, o fiscal da Câmara que fazia essas coisas, o fiscal, então, sugeriu que se fizesse um caminho pelo lado direito, pela margem direita do Rio Bengala, ligando lá nas Duas Pedras, assim evitava a ponte e o dinheiro para construir esse caminho devia equivaler a uma ponte, mas a ponte tinha um problema de conservar a ponte. Então, o Bazé verificou a possibilidade e autorizou a fazer o caminho. Agora, onde era esse caminho?
É aquela estrada que sobe ali ao lado da Água, passa pelo bairro que eu falei agora, Entrada da chácara ali. da chácara da. Como é o nome? Chácara do Paraíso. Chácara do Paraíso. E passava por cima. E aqui hoje está asfaltado e a gente passa por ele ali. Naturalmente, um caminho, né? Para passar tropa. Nem carro passava naquele local. Mas para as tropas desviarem, então, deixaram de passar pela rua General Osório, que no início tinha o nome de caminho de Cantagalo. Depois que passou, chamaram a chamar Rua General Osório na época da Guerra do Paraguai, né? Aí virou Rua General Osório. Eu tenho muito amor por Friburgo, então eu sou muito suspeita para falar. Porque esse vale aqui parece que me abriga. Parece um berço com as montanhas em volta que me abrigam. Então eu pessoalmente me sinto muito protegida nessa terra e que eu amo. Então, por isso eu amo o meu trabalho, que eu vou conhecer. Eu fico olhando para essas montanhas, fico pensando, meus antepassados viam essas montanhas, sabe? Porque elas estão aí, né?